Agradeço as importantes ponderações feitas pelo Ângelo Fabiano Farias da Costa. E, enquanto havia a sua exposição, doutor Ângelo, eu me lembrava do início do século XX, entrava naqueles filmes americanos, né, Hollywood bem reproduz, aquelas filas imensas se fazendo, procurando trabalho, e aí vem o patrão e escolhe, bom, você trabalha 2 horas, você trabalha 3 horas, 4 horas, e dentro daquela, de uma visão já tão superada. Ou, quem sabe, trazendo daquele trabalho clandestino ainda, também estou me lembrando de Hollywood, do trabalho clandestino dos imigrantes, né, que também ficavam em pontos estratégicos, aguardando serem escolhidos para poderem trabalhar 1 hora, 2 horas. Ou seja, essa volta ao passado, essa volta a práticas, né, que nós já evoluímos e quisemos abandonar. Então, essa sua exposição me fez lembrar de vários filmes, né, se via esta forma de exploração do trabalho humano, esta situação dramática do trabalhador, que não sabia se teria trabalho no dia seguinte, e que hoje tanto também estamos desenvolvendo. Nós tivemos no Tribunal Superior do Trabalho essa semana uma atividade voltada a essa questão da doença psíquica do trabalhador, também a doença, os transtornos mentais, que levam ao sofrimento atroz daquela pessoa que fica nessas situações, que aí é uma expressão que eu uso, pessoa em termos de instabilidade em relação ao futuro, que pode nos levar ao adoecimento, e que, por sua vez, o adoecimento, então, não fica só mais na questão física, mas também na questão psíquica. E hoje, trago um dado ainda, assim, hoje é o 3º caso de afastamento no trabalho, são transtornos mentais, e que tem gerado, de 2012 a 2016, dado oficial da Previdência, em torno de 8 bilhões de reais de custo para o Estado. Ou seja, o custo hoje também se estabelece através do sofrimento da pessoa. Quer dizer, nós não estamos mais só lidando com a questão do sofrimento físico, mas também com o sofrimento psíquico, ou então que pode levar à morte, como o senhor fez a referência daqueles trabalhadores que trabalham até a exaustão, né? Ou até mais um assunto muito mais difícil de ser encarado e discutido, e o DEJUR entra bem nesse detalhe, que é a questão do próprio suicídio, né? Então, perder todas as referências que o ser humano busca através da sua condição no trabalho, isso pode, realmente, essa reforma trabalhista vai mexer também com esse lado psique do ser humano, que eu acho que aí é uma crueldade ainda maior. Bom, então, muito obrigada pelas suas importantes referências. E aqui, agora, eu quero passar a palavra para o Gelson de Azevedo, né, que é um gaúcho de Porto Alegre, né, e ele concluiu o curso de Direito pela URGS, é aluno da URGS, mas ele tem um grande título, ele licenciou-se em Filosofia Pura. Isso aí é fantástico, professor Gelson, né? Tem pós-graduação na área de Filosofia em Estrasburgo, França, né? Foi servidor da Justiça do Trabalho, foi juiz de 1º grau, fomos contemporâneos, foi juiz do trabalho, foi desembargador, na época era juiz do trabalho, e depois, de 98 a 2007, saiu porque foi uma aposentadoria muito precoce, né? E teve um papel importante na formação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Gelson sempre trabalhou muito com a questão dos precedentes, né? E da importância da uniformização da jurisprudência do TST, que, por sinal, não sei como será depois da reforma. Se houver. Se tivermos espaço para uniformizar, com a transcendência, realmente, não sei como são interrogações que ficam. Mas, professor Gelson, é um prazer muito grande estar aqui ao lado de Vossa Excelência, e passo a palavra para o senhor para as suas ponderações e sua contribuição. Obrigado.
Excelentíssima ministra Maria Helena Malman, se me permite, minha querida amiga, ex-colega de tribunal, cumprimento todas as demais autoridades na pessoa de Vossa Excelência, que nos honra com a sua presença, que prestigia sobremaneira este evento. Quando recebi o honroso convite da presidência da Matra, formulado pelo desembargador Francisco Rossal, eu confesso que até imaginava que tanto o meu querido amigo Rodrigo quanto o desembargador Francisco fossem meus amigos. Porque, ao receber o convite, eu imaginei que se tratasse de uma tertúlia entre colegas e amigos a respeito dessa reforma. Não é? Não imaginava que se tratasse de um evento dessa magnitude. Mas quando soube, a minha aquiescência tinha sido dada e, portanto, depois que eu dou minha palavra, ela se torna, de certa forma, irreversível. E como eu nunca fugi de desafios, para mim foi importante, porque me obrigou a fazer um estudo bastante aprofundado desta proposta e agora lei já implementada, a ser implementada agora em novembro. Pois bem, o que eu imaginei de trazer aos senhores, até porque nada tendo sido combinado, boa parte do que eu venho a dizer aqui já foi até dito de maneira muito brilhante pelo ilustre procurador do trabalho. O que eu imaginei? Eu vou fazer uma pequena digressão introdutória, abrangendo o aspecto geral da reforma, e depois, então, vamos a um detalhamento, numa perspectiva idêntica, talvez até em apoio da proposta que o ilustre colega e amigo fez, no sentido de, talvez até resistir à implantação, né, de alguns trechos dessa reforma. Então, eu vou partir do geral para o particular. A primeira pergunta que eu me fiz quando comecei a me debruçar sobre esse então projeto, eu não gosto muito de estudar projeto, porque termina aquilo não saindo, né? E aqui, contrariamente ao costume do Congresso, saiu sem nenhuma modificação, saiu aquilo integralmente. E saiu, de certa forma, com uma promessa, como foi aqui referido pelo doutor Ciro Gomes. É só no Brasil que acontece isso, quer dizer, nós estamos implementando uma reforma magnânime já sobre a perspectiva de ser reformada, de uma outra reforma em cima dessa reforma, que até agora não saiu, né? Não saiu. Mas, de qualquer forma, eu me questionei, é uma reforma ou é mais um puxadinho, como tantos outros que a legislação brasileira, e não só na área trabalhista, já sofreu? Respondi a mim mesmo, depois da leitura, não, isso aqui é uma reforma. Por que é uma reforma? Porque abrange direito do trabalho, individual, coletivo, né, na fase de conhecimento, fase de execução, direito processual do trabalho, regulamenta outras atividades ainda não regulamentadas. Veja, vou evitar, né, até porque isso está mais do que falado, foi bem explicitado pelo ilustre procurador. Se foi bem regulamentado ou mal regulamentado, se o objetivo foi tirar ou não tirar direitos, isso tem coisas que são tão evidentes que não precisa nem referir, né? Como diz o gaúcho, que está na cara, né? Mas, de qualquer forma, eu procurei abranger um outro aspecto. Quer dizer, formalmente eu me respondi, é uma reforma pela sua amplitude, pela sua complexidade, quer dizer, mais de 100 dispositivos. Pegando a CLT e revirando essa CLT de cabeça para baixo, claro que é uma reforma, não é um puxadinho. Do ponto de vista substancial, confirmou a minha primeira impressão de que era realmente reforma. Por quê? Porque se nós colocarmos sobre a mesa a relação de trabalho, naquilo que nos interessa como estudiosos e operadores do direito, tratou-se de, num primeiro momento, dar um prestígio enorme à manifestação individual de vontade, com grandes riscos. Reconheço que o ilustre colega já salientou. O nosso país é um país muito grande. Nós ainda temos, e o Ministério Público tem liderado esses movimentos, nós temos trabalho escravo no Brasil.
Então, nós prestigiarmos a vontade individual, haveríamos de prestigiá-la em termos. Eu não posso comparar um canavieiro, não é? Totalmente analfabeto, e é uma realidade de que eu tive conhecimento quando fui para o TST, porque aqui no Rio Grande do Sul, não é, como desembargador aqui, que fui durante 6 anos, você tem, essa é a nossa realidade gaúcha aqui, não é? Rural, em algumas regiões aqui industrializada, mas lá você tem centenas de atividades. E eu cito para que se tenha uma ideia, narrado por uma colega de trabalho, uma ocasião, em que no interior da Bahia ela se apresentou para presidir uma audiência de reclamatória comum, em que a reclamante era mulher, a propósito, né, do tema hoje do feminicídio, e a própria reclamante teria dito: quem é a senhora para a juíza? Olha, eu sou a juíza, vim aqui para apreciar a sua causa. Não, mulher aqui como juíza eu não quero, eu não aceito. Brasil de hoje. Então, vamos prestigiar a manifestação de vontade dessa pessoa, indistintamente. Eu acho que poderíamos, né, prestigiar, acho que deva ser prestigiado, mas em termos. Mas depois eu acho que temos solução também para isso. Regulamenta a vontade coletiva, que é o segundo aspecto da relação. Nós temos uma manifestação individual, uma manifestação coletiva de vontade. Mas, estranhamente, no mesmo momento em que aparentemente daria prestígio, cria uma presunção, né, porque cria a possibilidade de a manifestação coletiva até prevalecer sobre a lei, esvazia financeiramente os sindicatos, de forma abrupta. Temos um excesso de sindicato? Temos sindicatos, isso foi afirmado agora pelo Ministério Público, sindicatos amarelos ou laranjas, né? Varia a coloração aqui, mas o sentido das expressões é sempre o mesmo. Agora, temos também sindicatos que são verdadeiros bastiões, não é, da defesa do trabalhador, e que agora, como eu digo, repentinamente, ela diz: bom, mas isso vai fazer o trabalhador agora se voltar mais para o seu sindicato. Não sei, não é isso que nós vamos avaliar, que eu pretendo avaliar aqui agora, mas de qualquer maneira, não é, se supervaloriza a vontade individual, pretensamente se valoriza a vontade coletiva e, ao mesmo tempo, a representação dessa manifestação de vontade é enfraquecida. Engraçado isso, são certas contradições, que eu não sei bem se são contradições, né, inadvertidas. Isso não tem condições de avaliar, né? Mas, dentro dessa relação, o setor intermediário de conciliação, de ponderação, de ajustamento do natural conflito entre capital e trabalho é a Justiça do Trabalho. E traz normas, e eu concordo, já tinha dito isso sem saber da posição da ilustre ministra. Eu disse isso numa outra palestra sobre reforma, das primeiras, ainda não tinha sido promulgada a lei. Quer dizer, há uma disputa de poder. Como o Poder Legislativo vinha se omitindo com relação a determinadas situações, a Justiça do Trabalho foi ocupando esse espaço e, tendo que resolver, resolveu. E o fez mediante a sua jurisprudência, né? Algumas das quais cristalizadas em súmulas e enunciados, etc. Mas impõe algumas dificuldades que depois, particularmente, eu vou, no sentido já específico, eu vou tratar. De que eu vou tratar? Então, por outro lado, regulamenta atividades que, vejam, estou evitando isso, regulamenta bem ou mal, já foi dito aqui, muita coisa eu concordo, algumas coisas poderia até ter algumas ponderações, não uma discordância específica, mas de qualquer maneira regulamenta a atividade. Veja, eu estou falando do ponto de vista substancial para saber se é reforma ou não é reforma. Regulamenta atividades laborais que não eram regulamentadas. Teletrabalho é uma realidade, não é? Trabalho intermitente é uma realidade. Se regulamentou bem ou não, se isso era conveniente de ser assim regulamentado, eu não sei, mas o que me ocorre é que o trabalho intermitente já tem regulamentação no Brasil. Ou o trabalho portuário, por meio do órgão, não é trabalho intermitente. Você é chamado quando tem navio, quando não tem navio você fica não sei aonde, fique onde quiser. Então não é uma novidade, já temos isso aí,
né? Acho que deveria ser regulamentado, porque a realidade, quando eu fui juiz de primeiro grau, e creio que a ministra, na mesma circunstância, deve ter passado por isso, o que se criou numa realidade social? Doutor Ciro Gomes, nós tínhamos em Porto Alegre, junto a uma praça, não sei se ainda não existe, porque eu nunca mais tive conhecimento disso, numa praça da Alfândega, em Porto Alegre, atrás de uma banca de revista, havia uma bolsa informal de trabalho de garçons. A partir das 10 horas da manhã, os maîtres dos restaurantes, dos hotéis que ofereciam banquetes, se dirigiam ali e diziam: eu preciso de 10 garçons que tenham tal uniforme. Pago tanto pela noite. Não tinha regulamentação nenhuma, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha nada, não tinha contribuição social. Bem ou mal, veja, não estou entrando no mérito se regulamentou bem, mas se regulamentou. Ou prefere que ficasse uma bolsa informal de trabalho num canto de uma praça ao ar livre, inverno e verão em Porto Alegre? Bem ou mal, não sei, mas tentou regulamentar isso. E eu cansei de condenar aqui restaurantes e hotéis que regularmente contratavam essas pessoas. E o que? Condenei. Mas o que se alegava? Se alegava o seguinte: olha, eu tenho uma festa de casamento para 1000 pessoas numa semana, na outra eu tenho uma festa de empresa para 50. Eu tenho como manter 50 garçons para 1000 durante todo o mês, se na semana seguinte eu nem sei se vou ter festa. Mas nós condenamos. Então, acho que precisava ser regulamentado. Regulamentou-se, eu já disse, o teletrabalho, regulamentou-se o trabalho intermitente, e os regimes de trabalho de curta duração, não é? A tempo parcial, ou de tempo parcial. Realmente, eu acho que, pelo menos o exemplo que eu tenho, de que eu tenho conhecimento na Inglaterra, criou vários empregos. Eram meias forças, mas ajudou na economia doméstica, ajudou aquela mãe de família que levava o filho à escola, estou falando da Inglaterra, de manhã, cuidava da casa, buscava o filho, dava comida e passava uma tarde, digamos assim, se é que uma dona de casa pode passar uma tarde ociosa, né? Aproveitava isso como mão de obra, em atividades que exigiam um trabalho também parcial. Quem ignora hoje, por exemplo, que os bufês localizados em centros comerciais atuam só ao meio-dia? Das 10 até... A cozinheira começa às 6, 7 da manhã, né? Agora o garçom, ele chega lá às 11 horas, às 3 da tarde, termina, fecha e vai embora. Precisa do garçom durante 3 horas. Veja, não estou justificando, nem sei se foi bem regulamentado. A meu ver, pela minha experiência profissional, teletrabalho, trabalho intermitente que já existe no setor portuário e regime de trabalho de tempo parcial, precisavam de regulamentação. Se foi bem regulamentado, não está me interessando no momento. Então, o que eu me respondi? É uma reforma, sim, do ponto de vista formal, pela abrangência e pela complexidade, é sim uma reforma pela substancialidade com que isso atingiu as relações de trabalho, tanto na vontade individual, estou repetindo, quanto na vontade coletiva, quanto na representação dessa vontade coletiva e, ainda mais, no tocante ao interventor conciliador maior, que é a Justiça do Trabalho. Deu, se me permite, chega para lá na Justiça do Trabalho. Vamos agora ver do ponto de vista específico. Como o ilustre representante do Ministério Público e toda a imprensa e os grandes operadores do direito, pessoas com muito mais capacidade do que eu pudesse abordar aqui, já se manifestaram sobre os malefícios, digamos assim, né, inerentes a vários dispositivos desta lei, que agora é lei. Eu não vou abordar exatamente por esse lado. Eu vou tratar do ponto de vista específico dentro de uma outra ótica. Por quê? Porque na leitura desses textos, o que eu notei? Isso que eu quero chamar a atenção, eu acho que subsidia, se me permite a pretensão, doutor Ângelo, né? subsidia a tese que o ilustre amigo levantou aqui. O que eu notei? Que o parlamento,
por razões que o doutor Ciro Gomes acabou de enunciar. Vota, ou com a celeridade como vota, né? A mim agora, nesse momento, como estudioso do direito, não me caberia discutir sobre isso. É uma lei, nós temos uma lei. Nós temos uma lei aprovada. Então, não é este aspecto. Até em respeito a esta casa que está nos abrigando honrosamente hoje. Agora, o que não poderia o parlamento ter feito, se me permite, é cometer, como na minha modestíssima visão, e eu peço que tenham a misericórdia de entender o que eu venho a colocar aqui, dizer, o que não poderia o parlamento deixar acontecer é a ocorrência de inconstitucionalidades flagrantes. Se você tem textos, às vezes, né, que levam a grandes debates, até no Supremo Tribunal Federal, se entende. E entende, eu vou cometer aqui uma inconfidência, mas na época o autor desta frase nunca pediu reserva e o fez num congresso público de que eu participava, na época ministro do Supremo Tribunal Federal, gaúcho, ex-ministro da Justiça. Ele disse o seguinte: para que um projeto de lei passe no Congresso, é necessário que ele tenha uma suficiente ambiguidade para que todas as correntes congressuais, Vossa Excelência foi, né, congressista, digam, bom, essa lei me serve. Então, assim, a ambiguidade necessária, que leva a grandes discussões. Então, até aí, se uma coisa é ambígua e exige a manifestação da Suprema Corte, que é a guardiã da constitucionalidade das normas, até se entende. Agora, quando você, como qualquer estudante do primeiro ano da Faculdade de Direito, lê e diz, mas isso aqui não pode. Isso é inadmissível para um Congresso, com todas as suas assessorias, com todos os seus estudiosos, né? Com a respeitabilidade que mereça ou não mereça, mas que mereça. Então, eu vou abordar neste aspecto, que passem ao lado de inconstitucionalidades, que passem, assim, violações de princípios lógicos. A contradição aqui que eu vejo, intrínseca ao texto, se diz uma coisa num artigo, se diz outra no outro artigo. Se violam princípios elementares que sustentam o próprio direito do trabalho. Foi referido pelo ilustre doutor Ângelo, princípio da realidade. Então, eu vou tentar abordar, né, sobre esse aspecto alguns dos textos. Não tenho a menor pretensão de esgotar todos, porque é muito grande, são 100 dispositivos. Quer dizer, uma análise, claro, nem todos os 6 estão enquadrados no que eu estou dizendo, evidentemente, mas de qualquer forma dá uma trabalheira muito grande e as minhas limitações me levaram a ter aqui, sei lá, 10, 15, que me chamaram sobremaneira a atenção. Veja, não tanto, repito, pela inconstitucionalidade, mas pela evidência da inconstitucionalidade. Isso é grave, para mim, isso é grave. Né, com todo o respeito ao autor ou autores, né, que redigiram aquela proposta hoje integralmente, sem nenhum debate, aprovada e agora lei. Cito assim, primeiro deles, artigo 8º. Súmulas e enunciados não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ora, o artigo 702, letra F da CLT, não distingue a possibilidade, a competência, o poder, portanto, do Tribunal Superior do Trabalho de emitir enunciados. Não restringe a direito individual nem coletivo. Ora, o artigo 114 da Constituição Federal, parágrafo 3º, a Constituição Federal outorga competência normativa. O que é isso? Competência de criar norma. Claro, em matéria coletiva. Então, isso para mim é flagrantemente, ainda que de forma parcial, inconstitucional. Então, cito um exemplo, né, dentre as várias, que eu vou chamar aqui de anomalias ou de erros, né, eu vou mostrar erros técnicos.
Eu fui professor de Direito Processual do Trabalho durante 21 anos na Faculdade de Direito da Católica aqui em Porto Alegre. Tive a honra, 21 anos. Se um aluno meu, ex-aluno, cometesse um erro técnico, que eu vou referir daqui a pouco, eu dava nota 0 na prova. 0, não é? E 0 com desonra, aquela história. Ainda chego na aula e digo publicamente, olha aqui, ó, isso aqui não pode ser cometido um erro dessa natureza. Mas eu chego lá em seguida. Não quero me estender demais para não cansá-los. Diz aqui o artigo 8º, parágrafo 3º, no exame da convenção acordo coletivo, análise apenas dos elementos essenciais do negócio jurídico, remetendo ao 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito e possível, e forma prescrita ou não defesa em lei. Mas isso é inconstitucional, isso limita o livre convencimento motivado do magistrado, até porque nem precisaria desse amparo legal ou constitucional. Quando o magistrado, pela disposição nova agora, é levado a analisar o objeto ou a licitude, é lógico que ele vai ver se é constitucional o objeto, se é legal ou ilegal o objeto, se é moral ou imoral o objeto, se não ofende outros princípios de proteção ao trabalhador, que estão na Constituição, no artigo 7º. Então, dizer isso é querer dar, né, um chega para lá para o Poder Judiciário inócuo. Fere o princípio do meu entendimento, do livre convencimento motivado. Se eu vou analisar o objeto, eu vou dizer se é legal, constitucional, inconstitucional, moral, ilegal, protetivo ou prejudicial ao trabalhador. No artigo 11, interrupção da prescrição somente mediante ajuizamento de reclamação trabalhista. Mas eu, como juiz primeiro, cansei de ver interrompida a prescrição porque o empregador reconheceu a dívida. Tempos depois, não pagou as parcelas rescisórias, o empregado gestionava, querendo evitar até uma reclamatória trabalhista, e, em outras palavras, o empregador mandou uma carta, ou agora nos tempos modernos, certamente um e-mail, eu te devo, mas eu estou com dificuldade. Se ele reconheceu que deve, por que eu vou dizer que não interrompeu a prescrição? Se o próprio Código Civil reconhece como uma das formas. Ora, os sindicatos em matéria coletiva, quando se aproxima a database, para não perderem a database, ajuizava o quê? Uma ação, antigamente ação cautelar, hoje medida de urgência, para evitar o perecimento da pretensão reformatória. Então, isso aí não tem mais medida a cautelatória, tem que ajuizar a ação, que é muito mais difícil, muito mais onerosa. Aí vai ter que contratar advogado, o advogado vai cobrar, evidentemente, tem que cobrar, está trabalhando e assim por diante. Então, é um outro erro datavente que ignora a existência das tutelas de urgência, além do reconhecimento da própria dívida como fatores interruptivos de prescrição. No artigo 59, essa é brava aqui, remuneração mensal, referindo-se à famigerada jornada de 12 por 36, a remuneração mensal já inclui, à guisa de compensação, o trabalho em feriados e o adicional noturno. Então, voltou ao salário complessivo. Quer dizer, eu recebo o salário mensal, já trabalhei antecipadamente determinado dia, volto a trabalhar no feriado, e isso é ignorado, já está incluído. Puxa, foi uma briga nos tribunais do trabalho para acabarem com o salário complessivo. O salário tem que ensinar o que foi pago e o que deixou de ser pago, item por item, parcela por parcela, valor, quitação específica daquela parcela. Agora, voltamos a estacar zero nesse sentido. Artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão integral do período de descanso para almoço implica no pagamento indenizatório apenas do período suprimido. Ora, a regra do descanso é uma regra de higiene. Ela diz respeito à rigidez física e mental do trabalho. Ele não tem esse descanso para nada, ele tem esse descanso para poder descansar, porque o seu organismo não aguenta isso.
Então, se ele goza 30 minutos apenas, o que ele perdeu foi a integridade do período. Eu não posso substituir 1 hora de descanso por 10 descansos de 10 em 10 minutos ou de hora em hora. Não é a mesma coisa. Há que haver uma continuidade nesse laço de descanso. E assim se diz como natureza indenizatória. Bom, isso eu não vou discutir. Mas, de qualquer forma, me parece que o mal que lhe foi causado foi pela não concessão integral. Então, haveria de indenizar, que não é indenização, uma compensação, tornar indene. Ele não descansou, a saúde dele já sofreu. Isso aí não retroage, né? Então, indenizatório ou não, haveria de ser pago na sua integralidade. Por quê? Porque ignora um princípio elementar de que essas regras relativas à rigidez física e tal são aquelas que se expressam como limitação da jornada maior, né? Limitação dos intervalos de descanso, dos períodos entre uma jornada e outra, dentro da jornada, né? Quando se trata de carga de 6 horas, tem que descansar 15 minutos depois da 4ª hora. Isso não é uma coisa que se tirou do nada, isso aí é um fruto de uma medicina milenar que levou à necessidade desses repousos. Isso não pode ser ignorado de uma hora para outra. Artigo 75C, relativo ao teletrabalho. Olha o princípio da isonomia, onde fica. Se diz num dispositivo, aqui são os parágrafos 1º e 2º, 75, letra C. A alteração, teletrabalho, né? Então vai trabalhar em outro lugar que não seja o estabelecimento. Então se diz no parágrafo 1º, a alteração de presencial para teletrabalho vai ser realizada mediante, fala-se ali em mútuo acordo. Eu não conheço acordo que não seja mútuo, né? Então, coisas assim que não um mútuo, um acordo unilateral, né? Vou fazer um acordo unilateral, né? Não é mútuo, besterol, né? Isso é besterol. Mas, de qualquer maneira, repito, o que me interessa aqui, no parágrafo 1º se diz que do presencial para ir para casa, mútuo acordo. No parágrafo 2º diz assim, do teletrabalho, ou seja, de casa para o presencial, por ordem do empregador. Mas ele já estruturou a vida dele lá naquele local, com todo aquele equipamento. O pior vem depois, porque essas despesas relativas à implantação desse sistema do teletrabalho, ele vai ter que negociar com o empregador. Então, vamos supor, ele negociou, ele implantou tudo lá, botou na casa dele, dispensou um canto lá do apartamento ou da casa, montou todo o esquema. Aí o empregador, amanhã, 15 dias depois, o senhor tem que voltar. Mas como? Eu estou todo instalado lá. Agora, para ir para lá, é mútuo acordo. Para voltar, é por ordem do empregador. Isso fere o princípio da isonomia. Ora, eu tenho que ter equilíbrio nas situações. Porque não se trata de ordem, não é o poder diretivo do empregador, ao qual o empregado, dentro dos limites do contrato, né, e do bom senso, etc., o empregado tem que obedecer. Não é isso aqui. Isso aqui mudou a vida dele, porque ele aceitou esse emprego exatamente porque trabalhava lá. E agora, se não, o senhor tem que dizer para voltar para cá. Mas não tem condições. Acho que há um equívoco um tratamento desigual aqui, que leva a princípio de isonomia, que é também constitucional. O artigo 75, letra D, ainda no teletrabalho. Responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos mediante contrato escrito. Qual é o poder de barganha que tem o empregado? Vou negociar. Ora, você monta aí, se quer, o emprego monta, se não, não monta. Manutenção, etc. Isso é uma bobagem, uma desigualdade, porque o empregador hoje, até pela própria tecnologia, ele sabe quando o empregado utiliza ou não utiliza o equipamento para o trabalho. Para o trabalho. E, portanto, a responsabilidade do equipamento, quando utilizado para o trabalho, é do empregador. É como se o empregador fornecesse um automóvel, não tem nenhuma diferença fornecer um automóvel, fornecer um computador para o trabalho. Ah, mas o empregado pode utilizar também para atividades pessoais. Bota uma senha e você sabe se ele ficou passando e-mails lá para a namorada dele ou se ele estava trabalhando. Então, isso é bobagem.
Então, acho que dá uma desigualdade muito grande e que o empregado vai ser responsabilidade. Ele põe em favor da empresa, aí queima o equipamento. Hoje, qualquer sistema não é barato para você consertar, a responsabilidade é dele. Não acho que haja coerência nessa matéria de responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento. Artigo 223-G, parágrafo 1º, tarifação do dano moral, já foi referido aqui. Tarifação do dano moral com base no salário da pessoa, quer dizer que a moral de um rico é mais cara que a moral de um pobre. Ora, com todo, mas isso é uma coisa completamente inconstitucional. Não há como sustentar que se coloque uma tarifação. Eu até, em tese, admito. Por quê? Porque evita abusos. E eu vejo a dificuldade que tem os tribunais regionais e o próprio Tribunal Superior do Trabalho em estabelecer. Então, às vezes fica a discussão, não, mas pela morte do empregado nós fixamos em 250. Como é que agora, porque ele perdeu um dedo, nós vamos colocar 500? Então fica uma discussão absurda. Sei lá, quer tarifar? Tarifa. Agora, com base no salário, medindo a moral pelo poder econômico da pessoa, não tem o menor sentido, né? Então, acho que há uma inconstitucionalidade também, artigo 5º, 1 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Então, a moral de um não pode ser vinculada ao salário, à remuneração dessa mesma pessoa. Tem que saber o dano, o sofrimento que a pessoa sofreu, seja pobre ou seja rico, né? Para não dizer que não tem um tópico razoável, na especificação desse valor, dessa tarifação, se faz uma referência ao dano subjetivo ou dano objetivo, que é uma aula que a gente cansa de dar, não é? É claro que o dano moral ou extrapatrimonial, se quiserem, que é o mais correto, né? Esse dano extrapatrimonial, claro que ele pode ter uma extensão, né? Pode ser, eu recebo uma carta, né, ofensiva, eu tenho um sofrimento. Agora, se alguém dá publicidade a essa carta, o meu sofrimento aumenta, porque os meus amigos, né, têm conhecimento. Agora, se publica isso no Jornal Nacional, o meu sofrimento é maior, porque aí o Brasil inteiro está sabendo. Então, tem que também considerar este aspecto. Mas vincular ao salário, respeitosamente, é um lapso, um erro crasso, né, que não poderia ter passado como passou. Artigo 394, letra A, já foi referido aqui a necessidade de apresentação de atestado médico que permita à mulher gestante ou lactante de trabalhar em condições insalubres. Isso fere um princípio elementar, já se disse aqui, a proteção, no caso da gestante e no caso da lactante, não se faz estritamente em benefício da mulher, se faz em benefício do nascituro ou da criança que está sendo amamentada, porque essa criança é o futuro da nação, não só a mãe, mas o feto. Então, aqui se inverte. Antigamente a presunção era essa, não pode trabalhar em condições insalubres, porque isso é prejudicial, não só a ela, como também ao nascituro. Agora não, ela pode trabalhar, desde que traga um atestado. Olha o risco que ela trazer um atestado, porque ela precisa do emprego, né? E as consequências disso do ponto de vista de saúde. Não dá. Artigo 442-B. Esse foi referido corretissimamente pelo ilustre representante do Ministério Público. Contratação de autônomo. Cumpridas as formalidades legais, afasta-se a aplicação do artigo 3º da CLT. Ora, o princípio da realidade sempre foi um dos esteios do direito do trabalho, exatamente para evitar que, com base numa folha de papel, você feche os olhos para o que está acontecendo na prática. Quer dizer, preenche lá, vai lá ele vai lá, se registra como autônomo, recolhe lá os tributos como autônomo, mas trabalha com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. E eu vou dizer, não, obedeci a ordens, o trabalho era essencial à empresa, recebi uma contraprestação. Quer dizer, agora a prevalência do virtual sobre o real, isso é uma violação muito grande a um princípio, repito,
extremamente caro, e duvido que algum dos juízes do trabalho aqui presentes, que nos honram com essa presença aqui, já não tenha decidido com base no que acontece dentro da empresa. Não interessa estar no contrato, você é médico, mas você foi contratado como operador de máquina. Aqui você é operador de máquina. Aqui você não é médico, você é operador de máquina. Ah, não, mas está no contrato que ele era médico, então eu quero salário de médico. Ora, todos que são ou foram juízes responderiam que prevalece a realidade e não a virtualidade, o que está no papel. Artigo 444, parágrafo único, sobre a liberdade contratual. Empregado portador de diploma de curso superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo, tem livre estipulação, e é que vem, que prevalece sobre os instrumentos coletivos. Então não é mais a norma coletiva que prevalece sobre a lei, agora é a vontade individual que se sobrepõe à norma coletiva. Ora, a norma coletiva é estabelecida não em função do trabalhador em particular, mas da categoria como um todo. Ela é que precisa dessa proteção, que é estabelecida normativamente, de regra, em situações específicas não contempladas por lei. O bancário tem lá uma jornada reduzida, então não precisaria uma convenção coletiva para dizer que a jornada do bancário é de 6 horas. Aí vem o cidadão lá, eu tenho curso superior, eu não... E aí ele adere a quê? E a atividade dele não poderá prejudicar o conjunto? Não pode. Não pode, não faz sentido esse tipo de colocação. Então, que a vontade, só por ter curso superior, prevaleça sobre a disposição normativa, eu vejo aqui possibilidade de desagregação na categoria. Ele não vai receber os reajustes salariais? Ele pode renunciar às outras vantagens, às demais vantagens que foram normativamente estabelecidas? Não me parece razoável. Artigo 452, letra A, trabalho intermitente. Valor hora não inferior ao salário mínimo ou ao pago aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função no trabalho intermitente ou não. Tá, isso é um princípio de isonomia salarial. Mas ignora aqui uma outra hipótese, que é o salário normativo, se houver. A lei fala apenas em salário mínimo e mesmo salário de função idêntica. E se a categoria tem salário normativo, esse ignora. Tem piso da categoria. E aí, para ele, pode pagar inferior ao piso? Não sei se eu estou lendo errado as coisas ou entendendo equivocadamente as coisas. Né? Eu acho que tem que obedecer também ao piso normativo, ou seja, ao salário normativo, se houver. Né? Se não houver, tudo bem. Agora vem uma que eu acho fantástica, então, artigo 456, letra A. A higienização do uniforme sob responsabilidade do empregado. Eu até admitiria, quando é permitido, e nós vemos na rua toda hora, que o empregado utilize o uniforme como vestimenta habitual. Ele vai e volta para o trabalho utilizando aquele uniforme. Então, me parece razoável, já que ele utiliza fora do estabelecimento, né, que ele venha fazer a higiene, como ele higienizaria as suas roupas. Agora, colocar de um modo geral, dizer, ele trabalha, se engraxa lá na oficina e ele que vai resolver o problema, mas ele sujou em função da atividade dele dentro do estabelecimento. Então, não faz essa distinção, né, do uso comum do uniforme fora do estabelecimento. Então, me parece também uma incongruência. 461, equiparação salarial, parágrafo 3º, promoções apenas por antiguidade ou por merecimento ou apenas por um desses critérios. Então, eu vou estabelecer só por merecimento. Eu promovo quem eu quero. Isso é um absurdo, isso discrimina o trabalhador. Ainda que tiver, eu estou admitindo por hipótese, querendo ser o máximo benevolente aqui. Quando dissesse que pode ser apenas por merecimento, que dissesse assim, desde que o empregador estabeleça objetivamente quais são os critérios que devam ser cumpridos, observados pelo trabalhador para significar merecimento.
Agora, não diz o que é merecimento. Eu acho que você merece mais e você merece menos, então eu vou promover e não promover. É um princípio isonômico que está rigorosamente violado. No merecimento e antiguidade, pelo menos você dava uma expectativa àquele que muitas vezes vem sendo preterido. Nas próprias promoções na Justiça do Trabalho se estabeleceram critérios objetivos. A corregedoria, ao final de determinados períodos, quando a vaga, faz um relatório, né, de atuação do magistrado, depois o tribunal decida em função dessa atuação. Mas tem um critério, certo ou errado, tem um critério objetivo para isso. 468, parágrafo 2º, já foi referido, desincorporação da gratificação de função. Tem súmula do TST, depois de 10 anos, já foi dito, fere o princípio da estabilidade remuneratória, quer dizer, você fica 10 anos, 15 anos exercendo uma função gratificada e agora você diz, olha, volta lá para o teu lugar e você perde toda a sua estabilidade. Olha, ele passou esses 10 anos vivendo e nós sabemos, quanto mais você ganha, mais você gasta. No sentido não de gastar perdulariamente, mas se você ganha um pouco mais, você compra um carro melhor, você compra um apartamento melhor, você tem uma televisão maior e de repente diz assim, não, agora você perde tudo isso, mas eu tenho umas despesas em função do que eu há 10, 15 anos vinha recebendo. Esse é um princípio elementar também das relações de trabalho. Dispensa de prévia negociação com o sindicato das dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas. Isso é uma coisa que eu reputo importante. Muitas vezes me choca que a empresa, supondo que realmente esteja em dificuldade financeira, despede um grande número de trabalhadores, a Justiça do Trabalho manda reintegrar todo mundo. Mas se ela já está em dificuldade financeira, agora com a continuidade desse grupo, pode ser até muito pior. Agora pode arrastar todos os que ficaram. Eu acho que poderia ter uma modulação aqui, né? Lanço a debate, não estou defendendo tese, né? Mas que, primeiro que a noção de despedida coletiva se vinculasse, quem sabe, ao percentual de trabalhadores, porque fica se discutindo o que é coletivo, o que é uma despedida coletiva, quantos tem que despedir? Então estabeleça 10%, 15%, 20%, etc. Né? E essa negociação se faça não para proibir a despedida ou para colocar condições, mas, por um lado, para, eu imagino, verificar se realmente há motivação. Eu acho que a despedida coletiva deveria estar subordinada a uma comprovada motivação. A empresa apresenta os seus balanços, apresenta a sua atuação e se conclui que realmente ela não tem condições de manter tantos empregados a mais e, portanto, essa despedida, ou que essa despedida obedecesse a outros critérios, aos mais novos, não é? Aos solteiros, até isso já vi dissídio coletivo, as pessoas que não teriam tantos compromissos, mas estabelecesse critérios objetivos, senão fica uma negociação, manda reintegrar, se a empresa realmente está em dificuldade financeira, não pode despedir, continua pagando, e aí não termina, bom, aí quebra tudo, né? Então, não é uma coisa assim, fica dispensado. As coisas não são assim, não funcionam assim nas relações humanas, de um modo geral, e especificamente nas relações de trabalho. 477, letra B. Esse é erro técnico. Plano de demissão implica quitação dos direitos. Não é o plano que implica a quitação, é a adesão ao plano que implica a quitação. Pelo que está escrito, faz um plano de demissão voluntária, já quitou tudo. Não é isso. Se ele aderir, vai quitar. Veja, não estou discutindo no mérito dessa quitação. Estou dizendo assim, um erro grave, técnico, em que se diz que o plano de demissão voluntária implica quitação. Não é o plano, é a adesão ao plano. Adesão voluntária ao plano, que até pode ser essa adesão ser questionada, né? Se foi voluntária ou se não foi voluntária. 507, letra B. Esse é genial. Possibilidade de quitação anual das obrigações trabalhistas. Poxa, eu me lembro que eu agora estou recebendo da Companhia de Energia Elétrica, né, da Corsan, eu recebo lá, olha, o senhor pagou corretamente todo o ano passado. Aí eu sou empregador, eu chamo o empregado, hein? Vamos fazer a quitação? Não, não posso fazer. Ah, não pode?
Oh, o senhor não pode, não quer? Não, não quero. Tá bom. Então tá, que bom, pode voltar para o seu posto de trabalho. Não sejamos ingênuos, né? Não, nem vou me estentar, eu estou querendo apurar aqui, não é? Então, possibilidade de quitação é instrumento de coação, vou falar aqui. Ou assina, ou diz por que não assina, né? 545. A autorização do empregado para o desconto de contribuições devidas ao sindicato e para a própria contribuição sindical. Não é? Já falei aqui, é uma forma de tentar, digamos assim, enfraquecer financeiramente o sindicato. Que isso venha a implicar na extinção de alguns sindicatos, olha, eu até bateria palmas. Não é? Agora, enfraquecer os sindicatos que são realmente atuantes, e não são poucos, não é? Fica uma coisa muito desigual, ou pelo menos eliminar essa fonte de custeio tão repentinamente, né? Talvez uma possibilidade gradual de encontrar algumas outras formas, pelo menos nos primeiros momentos, né? 611A, esse é o famoso prevalência do acordo e da convenção sobre. Eu nem vou me referir às demais, às várias disposições que ali estão, que são muitas, né? Até porque eu acho que se tem a lei, se você está adequando a particularidades ou peculiaridades da própria empresa, da atividade empresarial em si, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas, entre outras tantas, o que se embute? E antes de prosseguir aqui no que se embute, a primeira vez que eu li, só esqueci de referir, a primeira vez que eu li essa reforma, eu digo assim, não, quem fez isso está utilizando, com perdão da expressão, a teoria do bode na sala, não é? Ele coloca uma série de inconstitucionalidades, de ilegalidades, ou de ferimento a princípios caros ao direito do trabalho, da realidade, princípio da isonomia, etc., para que num debate, numa negociação, tira e deixa aquilo que talvez se reputasse essencial, não sei para quem, mas se reputasse essencial. Mas passou direto. E eu ouvi que nem os autores desse projeto esperavam que passasse como passou. Eles se surpreenderam. Eles tinham certeza que alguma coisa ia sair. Mas bem, o que eu dizia? Prevalência do negociado sobre o legislado. Sobre prorrogação da jornada de trabalho em ambientes insalubres sem prévia autorização. Ora, ambientes insalubres, e também tem mais, o grau de insalubridade, isso diz respeito à saúde física e mental do trabalhador, rigidez física e mental, isso é matéria técnica. Quer dizer, se pode ou não prorrogar, isso não pode ser decidido convencionalmente. Isso tem que ser decidido por um médico, chama um médico, vê o ambiente e diz assim, aqui não dá, aqui dá. Ou dá desde que preenchidos alguns requisitos de proteção coletiva ou individual à saúde do trabalhador. Quer dizer, colocar esta matéria, eu chamo a atenção a esse aspecto de grau de salubridade, né, e intervalo para aqui diz, a prorrogação da jornada, porque depois vai se dizer que isso não é relativo à saúde, né? Em todo caso, vamos chegar lá. Aí diz no 611B, 17, constitui um objeto ilícito a supressão ou redução, mediante acordo ou convenção com o de direito sobre normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Contradiz o item A. Diz que dispor sobre condições de higiene é ilícito, mas na letra A diz que pode. Isso é uma contradição lógica. É aí que eu quero chegar. Isso não poderia ter passado no Congresso. Porque não é um erro meritório, porque favorece o trabalhador ou desfavorece o trabalhador, favorece a empresa. Não, isso é lógica. Talvez para você ter sido estudante de filosofia, 4 anos, você estuda lógica. Entende? Isso aqui é lógica. Eu não posso dizer num artigo que pode e no outro dizer que é ilícito aquilo que pode. Se pode, não é ilícito. Está na lei. E ilícito é o que está contrário à lei. Bom, regras sobre a 611, parágrafo 1. As regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde.
Olha essa afirmação, é uma afirmação estranha. Normas relativas à duração do trabalho e intervalos. Não são normas, mas por que se limitou a jornada de trabalho? Por que se estabeleceram os intervalos? Pelo prazer, não, vamos fixar aí 10 horas, 8 horas, 11 horas. Se fixaram esses períodos de duração máxima e de intervalos mínimos, exatamente por serem normas de saúde, de segurança do trabalho. Ninguém tem, numa jornada a mais do que 8 horas e as horas extras, né, previstas em lei, você não tem a atenção suficiente para continuar trabalhando com a mesma rigidez. Então, o número de acidentes do trabalho duplica, quintuplica, porque todos nós perdemos essa possibilidade de continuidade de concentração por períodos alongados, ou sem períodos de descanso. Então, eu não posso contradizer a vida, a realidade, a ciência, dizendo, isso não é norma de saúde e de higiene. Então, é norma de quê? De lazer? Então, eu não entendo. 614, parágrafo 3º. Vedada a ultratividade do acordo e da convenção coletiva. O 114, parágrafo 2º da Constituição Federal prevê expressamente a ultratividade de cláusulas anteriormente objeto de negociação, pelo menos em matéria coletiva. Então, se a lei quisesse dizer que ressalvada a norma coletiva negociada, né, repetisse os termos da Constituição Federal. Então, isso não poderia ter passado, porque a Constituição diz uma coisa e a lei não pode ir contra a Constituição, ainda que não vá integralmente, porque lá é relativa à negociação coletiva, quer dizer, aos instrumentos coletivos resultantes da negociação. Então, fere o 114, parágrafo 2º, ainda que parcialmente. Agora vem, eu gosto muito porque, como eu disse, deu um chega na Justiça do Trabalho. O artigo 702, letra F, trata da elaboração de súmulas. Em outra palestra, eu referi que nem o David Copperfield conseguiria preencher de forma mágica, evidentemente, porque ele é um mágico, poderia preencher os requisitos aqui estabelecidos. 2/3, nós temos 8 súmulas, 2/3 de 8 dá 5,32, eu fiz um cálculo rápido aqui. Então, já começa aqui, 2/3 de 8, 5,32, acho que temos que arredondar para 6. Aí se pede, então, no mínimo, 6 turmas, em 10 sessões diferentes em cada uma. Já temos 60 sessões, de processos idênticos e por decisão unânime. Bom, é a não fazer, né? Entende? Eu só devia dizer aqui que todos os integrantes da turma deviam ser loiros, os da outra turma de olhos azuis, né? Não, primeiro que teria que encontrar 60 processos idênticos para decidir em 10 sessões diferentes, 10 sessões em cada turma. Se são 6 no mínimo, 6 vezes 10 na minha conta são 60. Então eu teria que ter 60 processos decididos em momentos diferentes. Não podia, então o tribunal teria que cuidar, se levar 2 processos dele na mesma sessão, não vai contar. Não vai contar. Então o tribunal diz, não, mas isso é igual, então deixa para a sessão seguinte. É brincadeira, né? Parece brincadeira. A gente está rindo, mas é trágico, né? Nós estamos rindo aqui. Eu estou fazendo eu estou rindo aqui para descontrair. Eu gosto muito, né? Como eu não sou palestrante, nem orador, eu fui professor. E lecionei na PUC 21 anos, e boa parte disso em horário noturno. Então o senhor imagina, estudante de direito noturno é o que trabalha durante o dia. Então a metade da minha aula já chegava lá, encostada, querendo dormir, né? Então você tem que ser meio bobo, dar piada, conversar, caminhar dentro da sala, fazer barulho para o camarada se alertar e não dormir, né? Então por isso que eu falo essas brincadeiras aqui. Então é a não fazer, essa de elaboração de súmula aqui, e remete aos tribunais regionais. A mesma regra é endereçada aos regionais. 790, parágrafo 4º. A parte deverá comprovar a insuficiência de recursos. Então, revogaram a lei da desburocratização. Eu tenho que comprovar que eu não posso declarar? Ou essa declaração é comprovação?
Já criou um debate aí. Não é? Atestado, vai ter que trazer um atestado. E quem vai dar? Quem vai dar o atestado de pobreza? Absurdo. 790B, mas tem pior aqui, eu acho que tem outras coisas mais engraçadas. 790B, parágrafo 4º. Essa eu acho bacana porque vem a 791. A 790, o artigo 790 diz respeito à sucumbência em honorários periciais. E o 791 fala da sucumbência em honorários advocatícios. Criou uma figura jurídica que eu achei fantástica. É a justiça gratuita onerosa. Não é fantástico? Não, quando eu li, eu disse assim, não, mas eu não estou acreditando. Eu queria entender como é que eu vou fazer, mas é gratuita, mas é onerosa. Quer dizer, justiça gratuita onerosa. Porque se ele for sucumbente no objeto da perícia ou na integralidade do processo, mesmo, está escrito ali, mesmo usufruindo do benefício da justiça gratuita, ele vai ter que pagar os honorários. E se ele não conseguir, fica 2 anos sob suspensão, né? Se ele não tem condições ou não recebeu, mesmo em outro processo. Então, o credor vai ficar cuidando em cima. Não, mas ele vai receber um dinheiro lá, então ele vai ter que pagar meus honorários aqui. Né? Ou o perito, ele tem que pagar meus honorários aqui. Mas como? Mas não é gratuita a justiça? Sim, mas é só no Brasil que eu tenho, né, esse tipo de justiça gratuita onerosa. Eu acho muito bacana isso aqui. Agora, um erro técnico, 840, parágrafo 3º, trata dos requisitos da petição inicial, que é a primeira aula que a gente dá na faculdade, né, quando entra em processo. Né? Diz aqui, os pedidos que não atendam os requisitos mencionados nos parágrafos anteriores serão julgados extintos, sem resolução do mérito. Pô, agora já estão extinguindo o pedido, rapaz. Eu ensinei 21 anos que se extingue o processo. Aí juro, eu fiquei de tanta dúvida que eu fui no novo CPC, eu digo, quem sabe mudaram agora pelo novo CPC e eu não me apercebi. Não é? Ali começa a dizer, até fiquei com medo, porque começa a dizer assim, o juiz não julgará o mérito. Ele não faz uma referência como o Código de 73 de processo fazia, né, de processo civil. Né? Extingue-se o processo com julgamento do mérito, extingue-se sem julgamento do mérito, etc. Né? Mas lá no parágrafo 4º, no inciso 4º, ele diz, fala e trata da extinção do processo. E num outro capítulo fala da extinção do processo. Então o que se extingue não é o pedido. Pedido é a pretensão. Pretensão ele vai ter toda a vida. Pretensão é a exigência de subordinação do interesse dele ao interesse do outro. Sobre, né? Prevalência do interesse dele sobre o outro. Isso não se extingue, ele vai morrer com essa pretensão. Agora, o veículo pelo qual ele conduziria essa pretensão, isso é que se extingue. O ônibus que ele pegaria para isso, não tem mais aquela linha. Não é mais o trajeto que ele queria não é mais servido por transporte coletivo. Eu fiquei 21 anos dando essa aula. Não é? O que se extingue é o veículo. O processo é o veículo pelo qual eu conduzo a minha pretensão. Então vai extinguir a minha pretensão? Não, mas eu quero morrer com essa pretensão, eu continuo querendo. Então, erro técnico, isso aí é erro de infantil, né? Infantil. Bom, 843, parágrafo 3º, já termina aqui, falta pouquinho. Figura do preposto agora não precisa mais ser empregado. Eu digo, olha, eu vou me candidatar a preposto profissional. Eu sou velhinho mesmo, né? Eu fico lá na tarde aqui, tu me dá as informações, eu faço tudo, rapaz. Se não vier o advogado, pode deixar para mim que eu contesto. Até porque eu dei aulas para preposto, num famoso centro de treinamento empresarial do Estado, da FEComércio, e eu dizia para o preposto, olha meu filho, se o advogado, agora já mudou isso, agora se o advogado comparecer com documentos, ele pode apresentar, né? Eu dizia para o preposto, tu não fica preocupado se o advogado não aparecer. Eu dizia para ele, sim, mas o que eu faço? Contesta? Mas como contesta? Tu pede ao juiz o processo e vai lendo a petição inicial, que trabalhou desde 1º de janeiro. Se é verdade, tu diz que trabalhou sim. Se não é verdade, não trabalhou desde 1º de janeiro, trabalhou do dia 10 em diante. Que trabalhava em tal opção, tu diz, não trabalhava. Trabalhava em condições salubres, não trabalhava. Eu ensinava o preposto. Então, prometo que eu serei bom nisso. Eu vou me candidatar. Tá? Preposto não empregado.
A ausência do reclamante à audiência, ele será condenado a pagar as custas, ainda que gozando do benefício da assistência judiciária. Continua com a justiça gratuita onerosa. Isso é um erro técnico, porque mesmo usufruindo do benefício da justiça gratuita, sempre se condenou o reclamante a pagar as custas, a pagar os honorários, dispensado por gozar do benefício. Não é que ele não seja condenado, ele vai ser condenado, ele vai ser dispensado, porque ele usufrui da justiça gratuita, agora gratuita, mais onerosa, né? Bom, possibilidade de acordo extrajudicial, 855 palavras, esse é o penúltimo, prometo que eu termino. Possibilidade de acordo extrajudicial, a ser judicialmente homologado, que não prejudique os prazos do 477, que é aqueles 10 dias para pagar as rescisórias, etc, etc. Tirou, eu acho que não tirou, mas já ouvi a tese aqui, já me comoveu, tirou a presença do sindicato. Eu digo assim, ó, ficou confuso. Ou é um acordo extrajudicial, ou é pagamento de parcelas rescisórias, porque normalmente, se se trata de acordo extrajudicial, eu vou pagar uma parcela única. Mas se eu tenho que observar o prazo do 477, eu tenho que pagar em 10 dias. Mas se eu entrei com a petição, o juiz tem 15 dias para despachar. O que eu faço? Eu pago, não pago, eu entro com a petição? Isso é uma confusão, eu sei por quê. Porque, na realidade, o que se queria aqui era a homologação judicial do pagamento das rescisórias, e não acordo extrajudicial. Isso tentou dar mas não conseguiram encontrar um caminho, né, menos confuso, e aí ficou. E eu termino com a transcendência. 896, letra A, parágrafo 1º, 1. Eu só vou falar de uma delas, que é a transcendência econômica, definida como o elevado valor da causa. Me ocorreu só uma pergunta: elevado para quem, cara pálida? Elevado para quem? Ah, mas é uma causa de 5 mil reais. Mas ele ganha 1.000 por mês, 5 mil é um monte de dinheiro. Agora é uma causa de 500 mil. Mas para aquele banco, 500 mil é troco. Significa dizer, as causas de grande valor, que vão pegar as grandes corporações, de instituições, essas terão transcendência econômica. Agora, uma causa de pequeno, entre aspas, valor para o empregado, que na realidade não é pequeno, é grande, 10, 15 mil, é uma montanha de dinheiro para quem ganha salário mínimo, essa não vai subir, porque o juiz vai olhar, não, isso aqui não tem transcendência econômica, 5 mil reais. Claro, para o juiz talvez 5 mil reais não seja tanto, para mim é, não é? Então, é uma falácia isso aqui, é uma forma de você bloquear as causas de pequeno valor para o grande empresário, não pequeno valor para o pequeno trabalhador que ganha um pequeno salário. Ou seja, baixo valor da causa pode ser grande valor para o trabalhador, embora seja de valor não elevado para o empresário. Essas não esgotei, né? Procurei ser breve, e essas as considerações que eu queria fazer aos senhores. Agradeço a atenção com que me honraram, e era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado. Dá isso para a gente. Ah, mas está assim, ó. Não faz mal. Eu prometo não divulgar, só porque eu nunca vi.